Muito boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Não esqueça que eu sou zoadenta, eu gosto de barulho, irmão. Eu gosto de barulho. É isso aí. Meus irmãos, eu estou muito feliz. E você? Graças a Deus, né? O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor não falha. Deus, Ele está cuidando de todas as coisas, então não tem com que se preocupar, porque Ele vai concluir aquilo que Ele começou. Amém, irmãos? Nós estamos hoje no nosso 13º dia, né? Meu Deus do céu, para mim ainda é o primeiro dia. Eu estou muito cansada, mas eu confesso que eu ainda tenho forças para mais 13 dias, se tivesse. Sou crente, irmão, que é isso? E eu estou feliz, queridos, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Ele tem ministrado aos nossos corações. Foram palavras proféticas liberadas deste altar. E eu recebi. Só que tem duas coisas que eu quero iniciar falando para você. Primeiro, não deixe nada se perder. Porque não adianta você passar 13 dias, acreditando, 14 dias, né, que amanhã termina, e vindo, se esforçando, sei que foi cansativo, e no final de tudo você não exercer aquilo que o Senhor está chamando você para exercer. Então seria em vão você estar aqui. O Senhor trouxe você aqui, o Senhor está permitindo que você nos acompanhe aí na sua casa com um propósito. Então depois desses dias, você precisa pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu. Amém, irmãos? Amém? Então o Senhor está nos chamando para isso, está nos convocando para isso. Por isso fique atento, porque ainda tem mais de Deus para a sua vida. Amém? Evangelho de João, capítulo 21. Essa noite eu quero falar sobre vitória sobre si mesmo. E eu estou trabalhando, ou estarei trabalhando em cima do personagem Pedro. Evangelho de João, capítulo 21. Aleluias, aleluias. Quero, antes de dar prosseguimento, irmãos, agradecer, né, aos apóstolos que nos confiou essa responsabilidade. Que responsabilidade. Louvar a Deus pela escolha que Ele fez, me colocar com a Bispa Del. Nós trabalhamos juntas, assumimos, uma cooperou com a outra, e a gente é tão chique que até em inglês a gente se falava no WhatsApp. Respondia ela em inglês, irmão. Aí ela falou assim: eu vou responder à altura. Me respondeu em inglês. Aí para me deixar para baixo, respondeu novamente. Falou assim: agora eu estou falando em quê? Como foi? Em espanhol. Aí eu não fiquei tão para baixo, porque depois ela colocou lá assim: ó, eu só não sei se está certo. Mas trabalhar com você é maravilhoso. Sem disputa, sem briga. O altar é do Senhor, o microfone pertence a Deus. Então foi maravilhoso. Agradecer aos meninos da mídia, que Deus abençoe poderosamente. Aos meninos do som, né, Juninho, Osmar, que todos esses dias aí me tolerou, me suportou. E é isso mesmo. Lá no céu nós teremos a nossa recompensa, amém? Vamos aplaudir a Jesus pela vida desse povo lindo, maravilhoso. Bispa Del, os apóstolos, Juninho, Osmar, os meninos da mídia, que Deus abençoe poderosamente. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz: meu Deus do céu. Que é isso, irmão? Jesus, misericórdia. Capítulo 21, versículo 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diga comigo assim: eu vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e logo subiram para o barco, e naquela noite nada apanharam. Diga comigo: naquela noite nada apanharam.
E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a tua túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. Vai lá para o versículo 15, correndo. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-o a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe novamente: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se. Diga comigo: Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Apóstolo, o senhor quer liberar a palavra? Fique à vontade. Quer? Depois eu continuo. Continuo? Pronto. Ele manda, eu obedeço. É um juízo. Deixa eu falar um pouco acerca desse personagem. Pedro, originalmente chamado Simão, era filho de João e irmão de André. Era casado e antes de ser chamado por Jesus, trabalhava com seu pai como pescador. Pedro, ele não foi educado religiosamente. Era considerado como ignorante sem estudo pelos líderes judaicos em Jerusalém. Então esse é o meu personagem. Nós vamos falar sobre este homem. Mas eu vou falar também sobre vitória sobre si mesmo. E quando nós falamos de vitória sobre si mesmo, nós temos uma impressão errada. A Bíblia vai nos revelar algo que eu quero compartilhar contigo nesta noite. Satanás, ele não é o pior inimigo do homem. Não é e nunca foi. Porque você vai lidar com ele, só que a sentença dele já foi declarada. Ele é derrotado. Jesus já o derrotou na cruz do Calvário. Então Satanás nunca foi e nunca será o pior inimigo do homem. O pior inimigo do homem está dentro dele. Porque Satanás, ele já foi derrotado e ele é um derrotado. Mas o pior inimigo do homem está dentro dele. Vencer a si mesmo diz respeito a superar traumas, a superar fraquezas, limitações. Falar sobre vencer a si mesmo diz respeito a você superar os seus medos. Por isso que vencer a si mesmo é uma grande vitória. Preste atenção à história de Pedro. Evangelho de Mateus, no capítulo 4, não precisa projetar não, para nós podermos ganhar tempo. A Bíblia diz que Jesus, ele estava caminhando junto ao mar de Galileia. E ele olha e ele vê Pedro e o seu irmão lavando as redes. Quando Jesus os vê lavando a rede, Jesus lhes faz um convite. Diga comigo, foi um convite. Qual foi o convite de Jesus para eles? Ei, eu estou aqui convidando vocês para abandonarem de ser pescadores de peixes. E o meu convite, a minha proposta é: venham ser pescadores de homens.
Quando Jesus lança esse convite para eles, a Bíblia diz que imediatamente ou no mesmo instante, eles seguiram a Jesus. Irmãos, eu sou apaixonada por Jesus, porque Jesus nunca ocultou nada do homem. Jesus nunca escondeu nada do homem. E ele chamou os seus discípulos e ele disse assim: olha, eu, o Filho do Homem, será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo. Ele vai morrer. Jesus estava falando dele, mas a morte não vai poder detê-lo, porque ao terceiro dia ele ressuscitará. Jesus não oculta isso para eles, dizendo: olha, eu vou morrer, mas aguardem, porque a morte não pode me deter, eu vou ressuscitar. Escute, aí acontece como Jesus falou. A Bíblia diz que Jesus morre, é crucificado, morre, e ele ali passa 3 dias, e depois do terceiro dia, levante a sua mão, porque eu quero falar isso com você. Diga comigo assim: Jesus ressuscitou. Diga: Jesus ressuscitou. Diga bem forte: Jesus. A morte não pode deter o nosso Jesus. A Bíblia vai nos dizer que depois de ressuscitar, Jesus aparece pela primeira vez aos discípulos. A Bíblia nos revela que os discípulos Samuel estavam trancados em uma casa com medo dos judeus. Jesus aparece no meio deles, diz: Pai seja convosco. Sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Jesus estava dizendo: eu vim dar para vocês aquilo que vocês precisam. Agora estou comissionando vocês, porque o Espírito Santo ajudará vocês em todas as coisas. A obra será feita por intermédio daquele que fará morada em vocês. A Bíblia diz que novamente Jesus aparece 8 dias depois. Aparece novamente aos discípulos, agora para ter uma treta com Tomé. Ele aparece lá e começa ali aquela treta dele com Tomé. E Tomé duvidando, e Tomé desacreditando. Pronto. Terceira vez, a terceira aparição de Cristo para os discípulos está aqui nesse capítulo 21. Não sei se os universitários podem me ajudar, mas eu não encontrei o período de tempo entre a segunda vez que Jesus aparece para Tomé, para os discípulos ali no meio daquela agonia entre eles, e a terceira vez. Qual foi a terceira vez? A Bíblia diz que Jesus agora tem um encontro novamente com Pedro, que tomou uma decisão de voltar a pescar. Ele aparece ali, aonde eles estavam pescando. Preste atenção. Aonde nós lemos nos diz que é Jesus, que Pedro, ele olha para ele, sente a ausência de Cristo, começa a olhar para dentro dele e enxergar as limitações, enxergar os medos, começou a enxergar aquilo que estava impedindo ele de dar continuidade ao que Cristo os ordenou, e ele toma uma decisão dizendo: vou voltar a pescar. Aí eles voltam a pescar, e aqui eu quero começar a pregar para vocês. Essa decisão do apóstolo Pedro a voltar a pescar mostra claramente que ele ainda não havia vencido ele mesmo. Por isso que Jesus vai tratar com ele, e aqui nós vamos decorrer aqui alguns versículos e você vai compreender aquilo que eu estou falando. Diga comigo assim: vencer a si mesmo é compreender que aqui tem alguns ensinamentos de Jesus para nós. Quando eu leio, estudo detalhadamente essa passagem, eu compreendo que vencer a si mesmo é compreender que escolhido não tem direito de escolha. Jesus havia chamado Pedro. Jesus havia escolhido Pedro.
Deixa eu te dizer uma coisa: trabalhar para Jesus, trabalhar para o reino, não é um peso, é uma honra. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: ei, eu tenho uma missão para você. Eu tenho algo extraordinário para a sua vida. Então, Pedro, venha. Sabe uma coisa interessante? Eu não sei se esses dados são reais, mas foi o que eu encontrei. Que atualmente são mais de 7 bilhões de habitantes no mundo. Você consegue se sentir honrado por ter sido escolhido por Deus? No meio de 7 bilhões de habitantes, você foi o escolhido. Deixa eu te dizer isso: você é o melhor de Deus aqui nessa terra. A Bíblia diz que quando Jesus escolhe Pedro, Jesus escolhe já enxergando o futuro. É por isso que o escolhido não tem direito a escolhas. O escolhido não tem direito de escolher o que quer. O escolhido não tem direito de dizer aquilo que acha certo ou errado. Porque a escolha do escolhido, a decisão do escolhido é baseado naquilo que ele vê. Mas quando nós deixamos Jesus escolher por nós, ele se baseia naquilo que já está projetado lá no futuro que ele mesmo escolheu. É por isso que a gente vê muitos ministérios frustrados, muitas pessoas frustradas, porque uma vez que foi escolhido, está tomando decisões próprias. Deixa eu me ousar a dizer isso para você: não é mais as suas decisões, não são mais as suas vontades, não são mais as suas escolhas. Quem decide é Ele. Pedro, o que é que você está fazendo aí, Pedro? Essa não é a escolha que eu fiz para você, meu filho. Pedro, você tem um chamado, você tem um ministério, eu tenho coisas extraordinárias para você. Você tomou a decisão de voltar a pescar, porque a sua escolha foi visando somente o que está acontecendo à sua volta. Compreenda que eu enxergo o futuro, por isso você não tem direito de escolhas. Sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei muito, de uma forma muito forte. Me deu uma saudade da minha mãe hoje. Uma saudade, apertou meu coração. Porque eu lembro que meus irmãos abusavam muito minha mãe. E ele dizia assim: eu vou para tal lugar, para abusar ela, né? Eu vou para tal lugar. E ela dizia: como é? Eu não escutei direito. E ele dizia assim: eu vou para tal lugar. Aí ela dizia assim: você não se governa. Eu pude ouvir Jesus dizer isso para mim: Cristiane, o que eu tenho para a tua vida é tão grande que você não pode imaginar. Eu posso ouvir Jesus dizer isso para a igreja: o que eu tenho para a vida de vocês é tão grande que vocês não podem imaginar. Por isso vocês não se governam. Deixa Ele governar, porque Ele sabe o que Ele está fazendo com a sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Ele já enxerga além. Então nós não temos mais direito de escolha. O escolhido não tem direito de escolha. É como ele quer, é na hora que ele quiser, é do jeito que ele mandar. E o que é que o escolhido tem que fazer? Obedecer a ordem do mestre, para ter uma vida de êxito, para ter uma vida próspera. O escolhido não tem direito de escolha. Ou você obedece, ou você obedece. Olha para esse escolhido que está do teu lado e diz para ele assim: acabou, meu irmão. Não diz assim: acabou, meu irmão. Diga: você não tem direito de escolha. Diga: você é escolhido. Diga que está do outro lado: acabou, meu irmão. Você é um escolhido, e escolhido não tem direito de escolha. Uma vez escolhido, você não manda mais em você. Uma vez escolhido, você não se governa mais. Uma vez escolhido, não existe mais vontade própria.
própria. Existe a vontade dele em nós. A vontade dele em nós. Amém? Amém? Vencer a si mesmo, irmãos, é compreender que sempre será trágico perder a visão do chamado. Doeu essa, né? Dá até para se espremer aí na cadeira. Sempre será trágico perder a visão do chamado. O que é chamado, irmãos? Chamado, preste atenção nisso aqui. Chamado é aquilo que Deus te chama e capacita para fazer pelos outros. Pelos outros. Ele te chamou, te dotou de dons, de talentos. Não é para você se achar o bambambam do pedaço, não, irmão. Não é para você se achar a rainha da coca. Não é. Isso tudo aí é para que seja usado em função do próximo. É trágico perder a visão do chamado. Porque perder a visão do chamado faz as pessoas voltar às práticas do passado. O que foi que aconteceu com Pedro? Eu não consigo mais enxergar o meu chamado. Eu não consigo mais enxergar aquilo que Jesus tem para mim. Eu não consigo mais enxergar os projetos de Deus para a minha vida. O que é que eu tenho que fazer agora? Deixa eu voltar a pescar. E você sabe o trágico, o pior ainda? É que geralmente quando as pessoas não compreendem o chamado, não compreendem a visão de Deus em favor da tua vida, e ela volta às práticas do passado, geralmente não volta só, sai arrastando pessoas. Não foi assim com Pedro? Pedro disse assim, eu vou pescar. Os cabras que estavam com ele falaram assim, opa, tô colado, velho. Eu vou com você. Sabe, se você for fazer a contabilidade, presta atenção, foi Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeus, que eram 3, e mais 2 de seus discípulos. Pedro voltou às práticas do passado e arrastou mais 7 com ele. Olha o oposto, quando você compreende quem você é em Deus, quando você compreende o chamado de Deus para a tua vida, aí você atrai discípulos para você. Você consegue atrair pessoas para o reino. Mas quando você perde a visão do chamado, você retrocede e muitas pessoas acompanham você. Jesus estava dizendo, Pedro, eu não te chamei para retroceder. Eu não te chamei para você voltar atrás. Eu te chamei como líder. Eu te chamei para você liderar. Eu te chamei para você arrastar uma multidão. Eu te chamei para você conduzir pessoas. Eu te chamei para você ser bênção na vida de pessoas. O que é que você está fazendo? Voltando às práticas do passado. O que você vai ganhar com isso, Pedro? Se tem uma multidão aguardando você lá fora. Perder a visão do chamado, irmãos, nos faz retroceder. Nos faz voltar às práticas, sabe, do passado. Se você fizer uma autoanálise da sua vida, quem era você? Se não está mais na carreira que estava, é porque está voltando às práticas do passado. A igreja precisa acordar, irmãos. Estamos vivendo o fim. Jesus está voltando. A igreja precisa se levantar e se apressar. Não mais retroceder. É tempo de avançar. Deus nos chama para avançar, cumprir propósito e viver o chamado. Quando Ele me chamou, quando Ele te chamou, Ele já conseguia nos ver sendo bênção para outras vidas. Quem perde a visão do chamado, volta às práticas do passado. Está na hora de nós compreendermos que quando Ele nos chamou, é para viver de glória em glória, de vitória em vitória. Cada dia sendo melhor. Ele investiu na sua vida. Ele investiu no seu ministério.
Está na hora de você abandonar essas práticas do passado, se levantar, dar uma volta por cima e dizer: Senhor, eu estou pronto para ser usado por Ti poderosamente nesse tempo. Quando Pedro decide voltar às práticas do passado, quando Pedro decide voltar a pescar, ele perde a visão do chamado. Escute isso aqui que eu vou te dizer, é muito sério, irmãos. E perder a visão do chamado nos obriga a lidar com frustrações. Tem um monte de gente, eu conheço, culpando Deus por um monte de coisas. Culpando igrejas, culpando pastores. Perdeu a visão do chamado. Aprenda a lidar com as frustrações. Cristiane, como é que você encontrou esse trem aí? Simples. Pedro era expert em pescaria. Pedro compreendia daquilo que ele estava fazendo. Pedro cresceu fazendo aquilo, praticando aquilo. A Bíblia diz que quando ele reúne, vai pescar, a Bíblia diz que trabalhou. Algumas pessoas dizem que pescou a noite toda. Não pescou nada, irmão. Trabalhou incansavelmente a noite toda e nada apanhou. Pedro, eu não te chamei para isso. Agora aprenda a lidar com as frustrações. Pedro, não era para você ter retrocedido. Aprenda a lidar com as frustrações. Pedro, quem volta às práticas do passado tem que aprender a lidar com as frustrações. Imagine a frustração que estava no coração de Pedro. Eu compreendo demais. Eu estou no ponto estratégico. Eu estou na hora correta. Eu estou na profundidade correta. E como é que pode a noite toda, nem uma piabinha? Deus fala: não, aprenda a lidar com a frustração, porque eu não te chamei para retroceder, eu te chamei para avançar. A culpa, irmãos, Deus não tem culpa de nada, de nada. Perdemos a visão do nosso chamado, estamos perdidos, dando voltas sem chegar a algum lugar. Perdemos a visão do nosso chamado e achamos tantas coisas ruins, colocamos defeito em tantas coisas. Perdemos a visão do chamado e o amor que aquecia os nossos corações por vidas não existe mais. Perdemos a visão, sabe, do nosso chamado. E o que acontece, irmão? Tantas coisas ruins acontecem com nós. Por que eu estou assim? Eu não entendo porque eu estou assim. Irmãos, porque perdeu a visão do chamado. Tem que aprender a lidar com as frustrações. Mas preste atenção uma coisa: quem vive o chamado vive em abundância, vive em prosperidade. Deus abre portas, Deus faz milagre, Deus realiza a vitória, porque está vivendo o chamado, está cumprindo aquilo que Deus designou para a tua vida. Não queira aprender a lidar com as frustrações. Fica no lugar que Jesus colocou você. Pedro, aprende a lidar com esse negócio aí, meu filho. Aí Pedro fala assim: estreitou. A Bíblia diz que na madrugada Jesus aparece. Levante a sua mão direita, diga comigo assim: Ele sempre aparece. Aí Jesus aparece. Sabe uma coisa que eu aprendo, irmãos? Fazer a vontade de Jesus nos aproxima dele. Quem concorda comigo? Quando você faz a vontade dele, você se aproxima dele. Está na vontade dele. Você tem sensibilidade para sentir ele, para ver ele, sabe? Porque está na vontade dele. Mas o oposto também é real. Quando nós fazemos a nossa vontade, seguimos os desejos do nosso coração, simplesmente saímos da vontade do Senhor, nós nos distanciamos de Jesus. E quem se distancia de Jesus perde a sensibilidade da presença. A Bíblia diz que Jesus aparece. Quando Jesus aparece, Pedro estava distante do chamado, distante do propósito. Pedro estava, sabe, nas práticas do passado. Pedro estava cheio de frustração, porque havia tentado, havia trabalhado, havia lançado rede, estava cansado e nada havia apanhado. Jesus aparece, aí a Bíblia diz que o discípulo amado, João, olha para Pedro e fala assim: Pedro, é o Senhor. João afirma dizendo: ali é Jesus.
A Bíblia diz que Pedro havia visto, mas não reconheceu. Porque quem se distancia do chamado, irmãos, perde a sensibilidade da presença. Escute isso. Pedro precisou de um intermediário para dizer: é Jesus que está presente. Quem perde a sensibilidade precisa de intermediários para dizer: é Jesus que está fazendo, é Jesus que está operando. Porque quem tem sensibilidade sabe quando ele chega, sabe quando ele opera, sabe quando ele fala, sabe quando ele manda. Sensibilidade. Quem está no chamado, atendendo ao chamado, as pessoas estão dizendo: você é louco, em um tempo difícil desse você fazer isso. Mas a sensibilidade te faz ouvir Jesus dizer: ei, eu estou no negócio, pode continuar, pode dar passos de fé, porque eu vou te honrar. Mas quem se distancia, irmão, precisa de intermediário. Vem cá, esse negócio aí é de Deus mesmo? Derrubar a parede num tempo de pandemia, num tempo de crise, é de Deus mesmo esse negócio, irmão? Se eu tenho sensibilidade, eu vou saber, porque Jesus já falou comigo. Sou eu, estou no negócio. Ter contato com Jesus, andar com Jesus, desfrutar das maravilhas que Jesus realizou, das maravilhas que operou. Quando Jesus aparece, precisa de alguém para dizer: é Pedro, é Jesus ali, ó. Oh, irmão, que tristeza. Que tristeza. Porque quando você se distancia do chamado, você perde essa sensibilidade de saber que é Ele. É por isso que depende de louvor para subir. Depende de culto com línguas estranhas para poder subir. Depende de alguém que não fez oração direito, não. A bispa abriu o culto, eu falei para a pastora Odende, eita, tadinha, a bichinha correu, parecendo The Flash. Mas quem tem sensibilidade, sentiu Jesus. A Bíblia diz que precisou de um intermediário. Mas quem era Pedro? Discípulo. Caminhava com Jesus, viu Jesus curar, viu Jesus ressuscitar. É esse Pedro. Mas Jesus é tão misericordioso. Levante a mão direita e diga comigo assim: graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, depois de todo esse cenário, chama Pedro para um particular. A minha oração nessa noite é que Jesus também te chame para um particular. Porque essa noite, irmãos, é noite de nós corrigirmos o que precisa ser corrigido. É noite de nós colocarmos em ordem o que está fora do lugar. Porque o que Jesus tem para as nossas vidas é muito grande. Aí Jesus chama Pedro para um particular. Fala assim: Pedrão, vem cá, meu filho. Não sei o cenário, mas senta aqui. Pedro, tu me amas? Pedro diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. E novamente Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde novamente: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí a Bíblia diz que Pedro entristeceu-se. Aí disse: Senhor, tu sabes de tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Você cristiano, o Senhor sabe que eu sou apaixonada pelo Senhor. O Senhor sabe. Tristeza é essa que tomou o coração de Pedro, irmão. Terceira vez. Eu imagino que é no íntimo. Pedro se questionava dizendo assim: para quê? Eu já falei a primeira, eu já falei a segunda, já falei a terceira. Para que 3 vezes? Jesus fala assim: é por quê, Pedro? Com uns eu só falo uma vez, mas tem outros que tem que falar, falar e falar. A igreja tem que ter sensibilidade para ouvi-lo apenas uma vez e compreender: é Ele que está falando. Mas tem crente que tem que falar a primeira, tem que falar a segunda, tem que falar a terceira. Sabe aquele
aqueles carros velhos que só pega nos tombos. Tem crente que é assim, irmão, uma demora. Aí Pedro, meu filho, tem umas pessoas que eu preciso falar só uma vez. São pessoas inteligentes. São pessoas que compreendem quem são. São pessoas que valorizam o chamado, valorizam a escolha que eu fiz. São pessoas que não voltam às práticas do passado, mas aguardam o tempo do meu retorno. Essas pessoas só falam uma única vez. Se inclina, obedece, se alegra, celebra, comemora. Somente uma vez. Com você, meu filho, eu tenho que ouvir 3 vezes. Mas Senhor, eu já falei a primeira vez, eu já falei a segunda vez. Para que a mesma pergunta 3 vezes? Pois é, Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa compreender quem você é. No entanto, foi necessário falar 3 vezes com você, porque eu entendo quem você é, mas é preciso falar 3 vezes para você compreender quem você é. Eu sei quem você é. Eu sei que você me ama. Eu sei do grau do seu amor por mim. Eu sei de tudo. Mas você precisa compreender. Não basta só saber. Você precisa compreender. Então, meu filho, por 3 vezes você me ama. Irmão, saber é uma coisa e compreender é outra. Jesus sabia o que estava por vir para a vida de Pedro. Então Jesus precisava fazer Pedro compreender o grau do amor, para que não desistisse novamente, para que não voltasse às práticas do passado novamente. No entanto, Pedro, eu preciso que você compreenda, porque eu sei de tudo. Agora você, meu filho, não sabe de nada. Então eu estou aqui para te ensinar. Por 3 vezes, irmãos, foi necessário essa pergunta de Jesus para Pedro. Se Pedro perguntasse, Jesus, para quê? 3 vezes a mesma pergunta. Jesus poderia ter respondido para Pedro: é para você, Pedro, compreender que para mim nada, absolutamente nada, é mais importante do que vidas. Aí Jesus continua dizendo: então, Pedro, não mais as suas vontades. 3 vezes para você compreender. Não mais o que você quer, não mais o que você acha, não mais o que você decide fazer. Jesus estava dizendo: Pedro, vença a si mesmo, supere traumas, domine seus medos, abre mão das incertezas. Agora sim, Pedro, vá apacentar as minhas ovelhas. Agora sim, Pedro, vá cuidar de vidas. Quando você compreende o grau do seu amor por Jesus, você compreende que você não vive para você, você vive em função de outros. Pedro, foi necessário 3 vezes te perguntar, porque para mim o que é de suma importância são vidas. Se você me ama, você cuida do que é meu. Se você me ama, você ama o que me pertence. Então vai apacentar as minhas ovelhas. O maior problema da igreja é não compreender quem ela é em Deus, o seu chamado, o amor que Deus tem pelas vidas. O maior problema da igreja é viver voltado, sabe, para o seu próprio umbigo. É as suas dificuldades, é as suas lutas, é as suas necessidades. Quando Jesus está dizendo: disso aí eu tomo conta, disso aí eu opero milagre. Agora o que mais importa para mim são vidas. Está na hora de você vencer a si mesmo, romper com os seus medos, com as suas fragilidades, romper com as suas
incertezas e ir cuidar daquilo que Jesus tanto ama, que é vidas. Está no tempo da igreja compreender que está na hora de nós nos levantarmos para saquear o inferno e povoar o céu. Jesus estava dizendo para Pedro: não importa como você está, como você se encontra, não importa a sua situação, o que importa é eu encontrar em você disponibilidade para ir apacentar as minhas ovelhas, para ir cuidar de vidas que estão gemendo lá fora. A ordem de Jesus para Pedro foi: vença a si mesmo, rompa com as suas próprias vontades e vai cuidar de vidas. A igreja do Senhor Jesus é convocada para isso, irmãos. Eu sou pentecostal até o tutano. Eu sou do fogo, irmãos. Eu gosto de culto pentecostal, eu gosto do fogo, eu gosto de barulho, já deu para perceber? Eu amo, eu sou apaixonada por essas coisas. Só que existe um porém, tudo isso passa. Mas aquilo que você constrói em Deus, ganhando vidas para Ele, você vai para a eternidade com isso. A igreja precisa se atentar. É tempo de ganharmos almas para o reino. Se coloque de pé nesta noite em nome de Jesus.